Torcida Tricolor, mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos, tá? Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas hoje, dia 28/10, às 2h13, nós temos 192 pessoas inscritas no canal. E eu tenho a meta para bater de 200 inscritos. Se você puder me ajudar, eu agradeço muito, ok? Separei para vocês aí 3 temas, né? E vou deixar a cereja do bolo por último, tá? Separei 3 temas para vocês, né? Primeiro, Everton Ribeiro. Segundo, Ferreirinha. E por último, Thomas Miller, tá? Já dei a dica, então fica até o final que a gente vai conversar sobre isso. E claro, né? Deixa o like, comenta bastante, se inscreve no canal mais uma vez, tá? Meta 200 likes. Eu sei que não é nada para vocês. 192 pessoas já inscritas, falta muito pouco. Bom, vamos começar, né? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, ele é um nome que de uns tempos para cá foi muito especulado no São Paulo, foi muito falado, né? Principalmente após a final da Copa do Brasil, no desmanche que ia acontecer no Flamengo. E com o passar do tempo foi esfriando, esfriando, né? Muitas pessoas é, não gostam dessa contratação, dessa possível contratação, tá? Pela idade do jogador, né? Pelo jogador é, ter ganho a reserva, né, do Flamengo, não é um jogador titular mais no Flamengo, desde a época do, do Sampaoli, né? Enfim, já tem um tempo que ele não é titular do Flamengo, né? E, claro, até pela sua idade, né? O Everton Ribeiro já tem uma idade avançada, né? E muito jogador fica inseguro com relação a isso, né? Eu particularmente, eu acho que é um risco. É um risco porque se um jogador desse se machuca, compromete o resto da temporada, né? Até para o jogador mesmo. É, é complicado, tá? Mas nós sabemos que todas essas especulações que vem ganhando força nos bastidores é por conta do ocorrido no Allianz Parque, né? A goleada que nós tomamos lá, né? A torcida ficou bem chateada, querendo ou não, é uma mancha no ano de 2023, um ano em que nós fomos campeões da Copa do Brasil pela primeira vez numa Copa do Brasil histórica, né? Ninguém tem uma Copa do Brasil igual o São Paulo, deixo isso bem claro aqui. E infelizmente aconteceu, né? E para animar a torcida, obviamente a diretoria correu e começou a soltar algumas coisas, né, para levantar o ânimo, né, para conseguir amenizar essa chateação que que ocorreu aí no Allianz Parque. Inclusive, eu vou passar um vídeo aqui, né, sobre essa derrota, um vídeo que me ajudou muito. Então, eu gostaria que vocês também assistissem para quem sabe dar uma amenizada, porque eu sei que tem muita gente que ainda isso ainda incomoda. Para mim não. Para mim é chateado, sim, mas seguiu. A gente precisa seguir, precisa virar a página, deixa eles comemorarem lá o título de 3 pontos, né? E enfim, a gente precisa seguir, tá? Então assim, vou passar o vídeo, mas não agora. Vou terminar de falar do Everton Ribeiro, tá? Porque realmente é oficial, tá? Isso é uma informação do jornalista Zanqueta, ele que, que é muito próximo lá das informações privilegiadas do São Paulo. Ele soltou que de fato o São Paulo vai oferecer 2 anos de contrato para o Everton Ribeiro. E eu acredito que isso aconteça, tá? Eu acredito porque a chegada do Tite no Flamengo mudou algumas questões internas, né? O Tite selecionou a dedo jogadores que ele quer contar enquanto for treinador do Flamengo. E muitos deles, como por exemplo Everton Cebolinha, era dado como descartado. O Flamengo ia achar um outro clube para o jogador, ia buscar uma solução e o jogador não, teoricamente, não faria parte dos planos do Flamengo para 2024. Mas o Tite chegando lá mudou tudo, né? Prova disso o Bruno Henrique. Bruno Henrique era um jogador que estava já com o pé no Palmeiras, mas usou o Palmeiras como trampolim, no meu ponto de vista, tá? Comentem se vocês concordam comigo ou não. Porque o Flamengo ofereceu um salário, o Palmeiras ofereceu um salário maior, anos de contrato, e o Flamengo, com o passar do tempo, né, o Bruno Henrique ganhando muita força no Palmeiras, o Flamengo e a pedido do Tite também cobriu todas as ofertas e o Bruno Henrique vai ser jogador do Flamengo aí por mais um tempo, não vem mais para o Palmeiras. E isso é um efeito Tite, né?
O Everton Ribeiro caminha pelas mesmas questões. O problema, que nem eu ressaltei, o jogador não é titular, é um jogador já com uma certa idade, né? Bruno Henrique também tem uma certa idade, mas parece que o Bruno Henrique rende muito mais que ele ainda, né? Olhando assim a, de fora, né? Analisando, fazendo uma análise mais crua, vamos dizer, parece que o Bruno Henrique rende muito mais que o Everton Ribeiro ainda. E por que, que eu acho que isso vai acontecer? Porque no momento em que isso foi ganhando força nos bastidores, a renovação do Everton Ribeiro com o Flamengo, que era dada como certa, travou, ninguém sabe mais o que vai acontecer. E isso é por conta do interesse do São Paulo no jogador. O jogador que é São Paulino, que tem a família toda São Paulina, que tem um pai São Paulino, provavelmente vai jogar no São Paulo aí em 2024. Isso é minha opinião, tá? Minha opinião. Comentem também se vocês concordam com isso ou não. Eu acho que é uma questão de último contrato em um clube gigante. Eu acho que é isso. Porque o Everton Ribeiro já tem aí seus 30 e poucos, né? Já, eu não sei exatamente, mas em torno de 35, né? Me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários. E provavelmente, encerrando os contratos, os 2 anos de contrato com o São Paulo, dificilmente arruma um outro contrato. Então, caminha-se pro fim, né? De carreira do jogador. Enfim, isso é o que tem de mais concreto atualmente nos bastidores do São Paulo, tá? Uma outra questão é o Ferreirinha. Ferreirinha que é um ponta de velocidade do Grêmio, né? Também já é um nome bem conhecido aqui, né, no São Paulo. Vira e mexe acontece especulações, né, sobre esse jogador por ter uma característica que o São Paulo precisa muito. O São Paulo quer muito um jogador dessa posição. Mas é uma questão muito complicada no meu ponto de vista, porque o Grêmio quer em torno de 35 milhões pelo jogador. É um jogador de 25 anos, um jogador que pode render cifras financeiras maiores para o São Paulo. Porém, é um jogador que tem um sério problema com lesão, um jogador novo com um sério problema de lesão. Isso é perigoso, a gente precisa pontuar isso para evitar, né, aquelas contratações aí furadas que acabam não dando certo. Essa questão do Ferreirinha não é certa, não passa de especulação, não passa de bastidor, tá? Mas é um nome que vem ganhando força também, então eu coloco aqui para vocês que caso aconteça, a gente já se antecipou aqui, né, sobre nossa opinião sobre a possível contratação desse jogador. Eu vou passar agora aqui um vídeo do Flávio Prado da mídia alternativa, falando sobre a vitória do Palmeiras. É uma discussão entre o Flávio Prado e o Pilhado, né, que são dois colegas aí de trabalhos aí que fazem essas coberturas, né? E aí vocês assistam o vídeo e vejam a opinião de vocês sobre isso. Comenta aqui também pra gente conversar. Foi um vídeo que pra mim me ajudou muito, tá? Confesso pra vocês. Então, segura aí. O Palmeiras ganhou de 5. O jogo que valeu, o São Paulo eliminou o Palmeiras. Amistoso, Flávio. É campeonato brasileiro. Não vale nada, nem pro São Paulo, nem pro Palmeiras. Mas querendo ou não, o Palmeiras ainda tem chance de título. 5-0 é um resultado Palmeiras ainda tem péssimo. chance de título. É um resultado péssimo. Na história, só uma vez o Palmeiras ganhou de 5. Tá tudo ok. Foi um resultado expressivo. Só que o jogo não valia rigorosamente nada. Como nada? Especialmente pro São Paulo. Ah, tá. E o São que Paulo, valia, nada. e o que valia, o Palmeiras perdeu com um elenco muito inferior. Com um elenco muito superior, pagando em dia, etc. Coisa que o São Paulo não tem. Então, meu amigo, se você quiser comparar, tá aí a comparação. O Dorival deitou em cima desse rapaz e eliminou no que valia. Agora, hoje, realmente recebeu um troco, só que no jogo que não valia nada, né? Então, um pouquinho diferente. Olha, o Flávio Prado, ele é um cara, pra mim, que eu ainda não sei se ele é São Paulino, porque na época em que o São Paulo disputava a Copa do Brasil contra o Flamengo, né, os 2 jogos, ele falou algumas coisas que favoreciam o Flamengo, né? E aí, independente, né, se for São Paulino ou não, ele ajudou muitos torcedores, como me ajudou também, porque de fato era um jogo que só valia 3 pontos pro Palmeiras, porque o São Paulo tem mais aí 9 jogos pela frente, precisa ganhar 2 ou 3 para ficar 100% numa posição melhor na tabela do Brasileiro.
Então, era um jogo assim, não dá pra você tratar como um amistoso porque se trata de Campeonato Brasileiro e um clássico. E o que incomodou mais foi ter tomado 5 gols e não ter visto a cor da bola. Essa é a verdade. E não ter perdido, porque a gente sabia, o Palmeiras ia vir mordido, o Palmeiras estava dentro da sua casa, se perdesse pro São Paulo, a crise ia se instalar de vez, porque já se falava em crise no Palmeiras, né? E a verdade é que o Palmeiras veio para jogar uma final e o São Paulo não. Foi o que aconteceu. Mas, que nem eu falei, a vida precisa seguir. Deixa eles comemorando os 3 pontos, né? O título de 3 pontos para eles, porque de certa forma eles precisam se classificar para a Libertadores e o São Paulo já está na Libertadores, é uma diferença considerável nessa questão. E aí fica a critério de vocês, o que vocês acham sobre isso, beleza? Deixa nos comentários aí. Cereja do bolo. Vamos para a cereja do bolo. Essa fonte é uma fonte, claro, fonte a gente não revela, né? Isso também já é um ditado. Fonte a gente não revela, mas eu gosto de falar sim as pessoas com quem eu busco essas informações, porém é uma fonte que não quer ser revelada. Todo mundo que passar essa informação para vocês vai falar isso. É uma fonte que não quer ser revelada no momento. Mas há rumores, tá? Vou deixar claro aqui, de que o São Paulo negocia com Thomas Miller, tá? O astro do Bayern de Munique da Europa, que jogou com Rames e com Lucas muito tempo lá no Bayern, né? E que os pilares da negociação são Rames e Lucas. O jogador também já tem seus 30 e poucos anos, né? O contrato dele se encerra agora, e há uma possibilidade de que ele seja a cereja do bolo, até para ser um parceiro do Caleri. Aí já não consigo mais falar reserva do Caleri. Eu acho que aí a briga vai ser grande, aí a gente precisa ver o que vai acontecer, né? O Caleri, lógico, ídolo do São Paulo, tem aí seus valores, mas um jogador do tamanho do Thomas Miller eleva demais o patamar do São Paulo. Não sei o que pode acontecer, tá? Sinceramente, só vendo para ter uma noção melhor. E o São Paulo definitivamente assume aí o protagonismo do futebol brasileiro e da América, porque será um time de astros aí europeus, né? E que se jogarem um pouquinho do que jogaram na Europa, já vão comer a bola, já vão ser destaque, e o São Paulo é quem tem a ganhar com isso. Beleza? Torcida Tricolor, ficamos por aqui. Até o. Ah, não, peraí. Detalhe. Atlético Paranaense e São Paulo amanhã, às 4 da tarde, dia 29/10, na Globo, tá? Coisa rápida sobre esse jogo. Só a vitória nos interessa. No mínimo, um empate. A gente não pode perder esse jogo para não começar novamente aquela questão de rebaixamento que eu já não aguento mais, porque as pessoas sabem, mas continuam falando. Rebaixamento em São Paulo não combina. São duas palavras que não se encaixam, tá? Então, assim, o empate não é bom, mas é menos pior, tá? E a vitória, obviamente, faz a paz voltar, né, entre aspas aí, dentro do São Paulo Futebol Clube, tá bom? Então volto para fazer o pós-jogo aqui, tá? Na segunda-feira, não tem uma data certa ainda, mas vou fazer um vídeo sobre o pós-jogo de Atlético Paranaense e São Paulo. Agora sim, muito obrigado para você que ficou até aqui. Se inscreve, deixa o like. Até a próxima.